Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O responsório de hoje, dia 13 de outubro de 2023, trata do seguinte: o Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Diante desse salmo, nós queremos ficar em alertas, porque isso vai acontecer. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. O Senhor Jesus vem. As profecias bíblicas se cumprem dia a dia. Estamos diante de várias profecias que se cumprem. Os tempos estão nos mostrando que o Senhor virá. Muitos tentarão se arrepender quando tiverem certeza dos sinais da segunda vinda de Jesus, e será tarde demais. Mas todo aquele cristão, todo aquele que aceita Jesus em seu coração, está atento ao que está acontecendo no mundo inteiro e sabe que Salmo 9 está para se cumprir. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. Senhor, de coração vos darei graças, as vossas maravilhas cantarei. Em vós exultarei de alegria, cantarei o vosso nome, Deus Altíssimo. O Senhor há de julgar o mundo inteiro com justiça. 27ª semana do tempo comum, sexta-feira. Santo do dia, Beata Alexandrina Maria da Costa, virgindade preservada. Engraçado que o tema hoje é justamente meio que apocalíptico, meio que mostrando que há necessidade de arrependimento, pois o Senhor há de vir a julgar os vivos e os mortos. E o santo de hoje, como os santos também dessa semana inteirinha, preservaram a castidade. Por quê? A castidade tem sido alvo de Satanás. Pecando contra a castidade, o homem ou a mulher peca contra o seu próprio corpo, contra si mesmo, e levando também os outros a experimentar o prazer pelo prazer. Nos fins do tempo, os homens são dados ao prazer, ou seja, desprezam todas as escrituras, todas as leis, todas as orientações divinas, inclusive a religião, devido ao prazer. Os governantes querem que o povo se deleite em prazer, porque quando eles executam e realizam os seus prazeres, eles não dão problemas políticos às nações. É simples de analisar o que está acontecendo nesta geração. E o santo de dia, a Beata Alexandrina Maria da Costa, ela, para defender a sua virgindade, por teria se consagrado a Jesus, ela acabou sendo cometida de um grave acidente. Estava ela com sua irmã, mais uma outra, numa oficina de costura, quando foi invadido esta oficina por 3 homens. E ela, para se livrar desta agressão, de um possível estupro, acabou se projetando de uma janela 3 metros de altura. Daí por diante, ela passa a conviver com uma paralisia e é mais vocacionada ao Senhor, mesmo levando essa paralisia à cadeira de roda, depois literalmente na cama, e por lá ela viveu o restante da sua vida. Mesmo assim, deu curso à sua vocação, a ponto de ser ouvida pelo Papa. E quando ela escrevia ao Papa, ela pedia que o mundo fosse consagrado a Nossa Senhora. Ela que presenciou ali o início da Primeira Guerra Mundial e também veio a falecer um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, compreendeu o que estava acontecendo e conseguiu envolver até o Papa nas suas visões com Jesus, nas suas manifestações. Então, que possamos também nós, a exemplo de Beata Alexandrina Maria da Costa, viver também a nossa vida pela Eucaristia, viver a nossa vida em Senhor Jesus Cristo. Amém. Beata Alexandrina Maria da Costa, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura está na profecia do livro de Joel.
Joel, que foi um profeta da Bíblia, do Velho Testamento, ele colocava o dedo na ferida e profetizava o Espírito Santo, a vinda do Senhor Jesus, o Senhor que vem, a primeira vinda, a segunda vinda. E no texto de hoje, no capítulo 1, ele fala o seguinte: ponde as vestes e chorai, sacerdotes, gemei, ministro do altar, entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministro de Deus, a casa do vosso Deus está vazia de oblação e libações. Então ele pede ali aos sacerdotes e todo aquele que era consagrado no Senhor para que intercedesse pelo povo, para que orasse, clamasse por misericórdia. Provavelmente o Joel ele falava muito num tempo difícil, era um tempo muito difícil, pragas na colheitas, seca em Israel, tudo isso mostrando que o povo estava se desviando do caminho. E ele clamava então aos líderes religiosos que fizesse orações de oblações e libações, que eles dessem o exemplo para que o povo então passasse a orar e pedir perdão a Deus. Prescrevei jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciãos e toda a gente do povo da casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia, o dia do Senhor, às portas está chegando com força devastadora de tempestade. Então, o profeta Joel já enxergava a pessoa de Jesus Cristo, já enxergava o reino de Deus. Ele já profetizava que tudo, o julgamento final, a segunda vinda do Senhor Jesus. Tocai trombeta em Sião, gritai alerta em meu santo nome, santo monte. Tremam os habitantes da terra, pois está chegando o dia do Senhor. Ele está às portas. Interessante, né? Anunciava Jesus, o Senhor que viria. E ele veio, Jesus. E toda Israel não aceitou. Então, agora, pelo não ter aceitado, Jesus é crucificado, morto e sepultado, o seu sacrifício de dimensão infinita, permanente, nos livra do pecado. E agora também a todas as nações foi dado a conhecer Jesus, até o último que seja evangelizado, para que o Senhor venha a julgar os vivos e os mortos. E ele continua, é um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos, como aurora espraiada nos montes. Assim é o povo numeroso e forte, tal como jamais se viu algum, nem jamais se verá, até os anos das gerações futuras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que esse alerta do profeta Joel também sirva para nós, não só para os padres, bispos, para o Papa e para todo o corpo eclesial da igreja, mas que sirva para os leigos, para cada um de nós, para cada um que se coloca a serviço também da igreja, para os leigos consagrados, para aqueles que coordenam uma pastoral, um serviço, um movimento dentro da igreja, para aquele que frequenta a missa, né? Sem nenhum compromisso, que todos nós nos alertemos, porque está chegando o tempo do Senhor. O profeta Joel alertava naquela época a vinda do Senhor, falava do julgamento, falava da presença do Espírito Santo, que era necessário o arrependimento antes que seja tarde demais. E o que o Senhor possa, então, olhar por cada um de nós, dar no Senhor um espírito verdadeiro de adoração ao vosso sacramento, ao Jesus, ao corpo e sangue de Jesus, que possamos rever a nossa vida para mantermos o nosso testemunho diante do Senhor Jesus, assim como nos ensina a vossa filha Beata Alexandrina Maria da Costa, mesmo em cadeira de roda, mesmo sobre uma cama, conseguiu mover toda a igreja católica da sua época, toda a estrutura da igreja, a ponto de intervir e fazer que o Papa a ouvisse, né? Ela deitada numa cama, e nós com perna andando com saúde e tudo, mal conseguimos projetar o nome de Jesus a 5, 6, 10 metros de nós. Que grande exemplo!
desta vossa filha Beata Alessandrina Maria da Costa. Que nós possamos também viver com intensidade, porque nos pede o profeta Joel. Amém. Evangelho está em Lucas, capítulo 11, de 15 a 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram, é por Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso demônios? Se é por meio de Beelzebul que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Então está aí. O Senhor deixava bem claro, se eu tenho este poder dado pelo nosso Deus, se o Senhor me dá este poder, porque só Deus pode perdoar pecados e agora sujeitar o mal a ponto de expulsá-los, então o reino de Deus está no meio de vós. Então eu sou a profecia, eu sou o que o profeta anunciou desde antigamente, eu sou a realização da palavra de Deus. O reino de Deus, então, está no meio de vós. Quando um homem forte, bem armado, guarda a própria casa, seus bens são seguros. Mas quando chega um homem mais forte que ele, vence, arranca-lhe a armadura do qual ele confiava e reparte o que o roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instala-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, às vezes nós achamos que o processo de exorcismo é igual no cinema, né? Entra o padre, o demônio lá está pegando a pessoa está se rolando no chão, espumando na boca, ele estende a mão para cima lá, né? Ou então um personagem qualquer, igual aquele outro filme, que não era até um leigo, mas ele expulsava demônio, e eu acho que era Constantine o nome do filme, e tá feito. Ali ele reza, o demônio vai embora. Não é assim, irmão. O processo de exorcismo leva às vezes uma vida inteira. É um processo longo de conversão e renúncia do pecado. O processo de exorcismo, às vezes, envolve toda a família. Demônios que migram de geração em geração, que estão confortavelmente ali, já na herança quase que sanguínea, assim como as pessoas recebem do pai, do avô, do bisavô, o olho, o nariz, né? A semelhança. Nossa, como ele era, parece demais com o avô dele, parece demais com o pai dele. Assim também nós vamos recebendo a herança espiritual, vai passando de geração em geração, porque naquela família ninguém nunca ousou repelir aqueles demônios que migram de geração em geração. Então, às vezes, para você quebrar uma maldição familiar, quebrar uma concessão demoníaca nesta família, né, você ora uma vida inteira. O processo de exorcismo é uma vida inteira. Então é uma ilusão você achar que vai pegar na igreja porque tem um pastor, ou porque tem um padre, ou porque tem uma pessoa que tem poder pela palavra, vou naquele encontro, vou pegar um ônibus, viajar não sei quanto, ele vai botar a mão na minha cabeça, expulsar o demônio. Não é assim. Isso acontece no filme, na televisão, na vida virtual. Mas na vida prática e real é um processo longo, demorado, que exige de cada um de nós contínua vigilância na nossa conversão.
para que, uma vez limpo de Satanás, limpo da influência do mal, nós não caiamos em tentação mais. Porque o próprio Jesus está falando aqui, né? Quando está limpo a casa, quando chega, você conseguiu vencer aquele pecado, aquela prática mal, né? Mas o demônio vaga por aí. E quando ele volta, se achar a casa vazia, pronta, arrumada, e você achando que é o dono da carne seca, e já não se preocupa mais, não ora, não faz jejum, não frequenta a missa, né? Entra e fica pior do que antes. Isso é o próprio Jesus que está falando. Então que o Senhor possa nos dar essa vigilância, esse temor a Deus, assim como o profeta Joel nos alerta, para vivermos em constante oração, dedicando-nos à intercessão um pelos outros na prática da igreja. Para isso serve a igreja, para que possamos orar e, junto com o sacramento, principalmente o sacramento da Eucaristia, né, com o corpo e sangue de Jesus, termos força para superar todas as dificuldades. E a exemplo, então, de Beata Alessandrina Maria da Costa, que é a santa de hoje, possamos ter força no Senhor para, então, superar o nosso conforto espiritual e regaçar as mangas, pois há muitas almas e corações a serem resgatadas neste mundo. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E é isso mesmo, irmãos e irmãs. Ai de mim se não evangelizar. Acabou. Não tem, né? Que você também possa ter essa vontade no coração. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, para que mais e mais corações se convertam no Senhor, estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.